Olá, estamos com o nosso Hoje Pode. Será um episódio diferente e muito, eu diria, gostoso da gente poder conversar. Estou recebendo aqui Edmar Arruda, uma pessoa muito conhecida aqui em Maringá, em toda a região e, por que não dizer, no Paraná, e tem umas coisinhas pelo Brasil afora. Edmar é economista, empreendedor, foi deputado, foi vereador em Maringá, foi deputado federal. Tem uma história muito bonita também, que é uma história que começa aqui na nossa região, em Tuneiras do Oeste, é isso? Que Isso. satisfação te receber aqui. Bom, Diniz, primeiro a gratidão minha de você estar me recebendo, né? Até porque você é uma daquelas pessoas que eu considero como os melhores 5 amigos, né? E a gente tem uma relação aí de praticamente 30 anos, né? De irmão, né? É verdade. Então, sou grato a Deus pela sua vida, por tudo que nós já construímos juntos, né? Foi uma jornada grande aí, desde a época que eu comecei lá como membro do Lions Clube Maringá Cidade Verde. Isso foi lá para 88, hein? Imagina, cara, Nossa. 88, depois na NPR, depois no Secov, É mais de né? 30. É mais de 30, né? Mais de 30 anos. Então, assim, uma alegria muito grande poder estar aqui e você que conhece uma boa parte já da minha história, né? Eu tive a honra de fazer parte de alguns momentos dessa história tão bonita. Mas eu queria começar um pouquinho. Bom, e eu ia falar que você é tudo isso que eu falei e agora é escritor. É, o escritor não por profissão, né? Não por profissão, mas foi uma experiência gostosa. Eu estou aí há 2 anos trabalhando nesse livro, né? E também quero agradecer todos aqueles que participaram na elaboração desse livro. Que você sabe que para nós que somos leigos é mais complicado, mas eu pude contar aí com uma equipe generosa, amiga e que me ajudou bastante aí para escrever o livro. E inclusive você que faz parte do livro, Obrigado. tá abrindo o livro aqui, né, com uma, uma fala generosa da tua parte e todos aqueles que também participam do livro, dando um testemunho e falando um pouquinho do porquê ler o Poder da Decisão, né? Qual é a ideia do livro? Por que que você teve a ideia de escrever esse livro, né? Porque isso é importante. Você mesmo já falou que Uhum. possivelmente será um livro solo na sua vida, né? Sim, sim. Então, qual o objetivo dele? O que que te levou a escrever? Dois objetivos. Primeiro, é passar, né, para as pessoas, para o leitor do livro, uma experiência de vida. Na verdade, eu trago aqui uma experiência real da vida, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, e principalmente algumas dicas de líder no sentido de tomada de decisão. Então, nós tomamos decisões desde o momento que nós acordamos, né? Que roupa que eu vou colocar, que sapato que eu vou calçar, o que eu vou tomar no café da manhã, que são as decisões mais simples. Mas você tem decisões mais complexas. E essas decisões podem mudar o curso da sua vida. Por exemplo, eu reputo como sendo a decisão mais importante que eu tomei na minha vida foi de sair de casa aos 15 anos de idade, sozinho, e vim de Tapejara para Maringá. Então, essa foi uma decisão que mudou o curso da minha vida e da minha família. Se você não tivesse tomado essa decisão, onde que você estaria hoje, por exemplo, né? É impossível saber, mas dificilmente teria tido a trajetória que teve, né? Dificilmente. Então, eu vejo que foi uma decisão, na época, dolorosa, muito difícil, né? Quem lê o livro vai entender o porquê que eu estou dizendo isso, mas que ao longo do tempo eu percebi que Deus estava no controle, né? Então Deus já me resgatou de lá, trouxe para cá, porque Ele tinha um propósito para a minha vida. Então eu digo assim que a pior decisão é decidir não decidir, né? Essa é a pior. Essa é a É a pior. pior. Então nós temos que decidir. Isso fica claro no livro. Como é que é o nome do livro? Vamos mostrar o livro para o O livro pessoal. é exatamente o que nós estamos falando. O Poder da Decisão, né, que é um livro que conta a minha história linkada com esse tema, o poder da decisão. Então, Aham. Diniz, eu acho que
para o leitor, ele vai ter aí as experiências, e eu espero, né, que diante da leitura do livro, alguns leitores possam entender, né, da importância da tomada de decisão e também entender que nem sempre nós acertamos. É isso? Muitas vezes você decide e a tua decisão não foi a melhor, mas aquela decisão te gerou uma experiência para você corrigir o rumo para frente. Né? Ou seja, quando não é bênção, é lição. É lição, exatamente. É isso. Eu acho que essa a definição. Exatamente. E a gente traz assim muita coisa boa. Por exemplo, tem um capítulo aqui do livro que eu falo sobre a importância do não. A importância do não. Eu sempre fui uma pessoa do sim, né? Você sabe. Você na vida pública, tudo, você acaba tendo que falar sim. Né? E eu mostro aqui no livro que, como disse o pastor Macedo, numa visita que eu fiz para ele lá, na época que ele era o presidente aqui da Igreja Assembleia de Deus, e eu cheguei na sala dele e tinha uma placa atrás dele, bem grande, escrito não. Né? E aí eu falei, ô pastor Macedo, por que essa palavra assim, não, escrito grande assim, né? Ele olhou para mim, ele era assim, tinha uma linha militar, né? Ele falava, meu filho, é porque eu faço aqui muito aconselhamento para jovens e para muitas pessoas. E eu digo para as pessoas que a palavra não é bênção. Por quê? 90% do não vem de Deus. E 90% do sim vem do diabo. Que coisa, Uma né? reflexão, cara. E eu gravei aquilo, cara. Tanto é que eu cito essa passagem aqui no livro, né? E aí eu comecei a meditar sobre isso, né? Então aí você tem os dois lados. Você tem que o sim, muitas vezes, te tira do foco, né? Imagina o seguinte, toda hora você falando sim, respondendo mensagem, tal, você tem que produzir um material, você que é uma pessoa que depende do teu intelecto para produzir, o quanto isso desvia a atenção. Muito. Eu vi uma pesquisa americana que diz que a cada vez que você está num assunto ou fazendo um trabalho que depende muito da concentração e você para responder uma simples mensagem, você demora 25 minutos para voltar no nível que você estava antes. Nossa. Tá? Então você imagina hoje, com a tecnologia, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, se você não se disciplinar. Então a gente traz aqui lições de líder, ok? São lições que vão desde dessa questão que eu estou colocando do não e muitas outras, né? Como você tomar decisão, alguns cases de sucesso, case de insucesso, alguns empreendimentos que nós fizemos ao longo da vida, projetos sociais que nós participamos, ele incentiva as pessoas a participarem. Eu trago aqui algumas histórias que aconteceu comigo num trabalho missionário que eu desenvolvi na igreja. Então, assim, a gente tem muito conteúdo. E o conteúdo é a minha vida seguida de cada tópico da minha vida com lições de aplicações, líder. Né? Aplicações. Falando em líder, me lembro agora de uma coisa histórica para Maringá e para o Paraná. Acredito que até para o próprio Brasil, quando você trouxe o James Hunter a Maringá, né? Foi uma coisa linda, né? Linda. Nós fizemos aqui o maior encontro da habitação do Brasil. Foi. Na época, nós trouxemos todos os grandes nomes da televisão, por exemplo, Lilia Vitfib, Arnaldo Jabbour, exatamente. James Hunter, nossa, né? Foi. O pessoal da área de publicidade, pessoal da área com case de sucesso. Foi realmente fantástico. Diferente, foi fantástico aquele encontro. Foi naquele centro de eventos Araucária, com o final lá no Clube Olímpico, né? Exatamente. Foi. Quer dizer, uma coisa assim, você olhando hoje, você fala, poxa vida, né? Marcante aquilo, né? Para todos que participaram, tenho certeza, né? Sim. Muita gente lembra, né, daquilo. A gente tem uma história, né, Diniz? Você trabalhou muitos anos lá comigo no Secov, fazendo a revista da habitação. Né? Exato. E aí eu peguei a última revista que você fez, fazendo uma prestação de conta do nosso período ali, né? Então eu trago algumas coisas de lá também, por exemplo, o Secov Med, né? A importância da contribuição de toda a classe patronal em favor dos trabalhadores, uma visão lá atrás de mudança na vida das pessoas. Né? Esse projeto é um projeto que interferiu diretamente na vida das pessoas. Até hoje, eu entro num prédio
E o síndico fala, ô, seu Edmar, poxa vida, o senhor sabe que eu fui lá no Secov Med, mas olha, seu Edmar, precisava estender para a família, né? Tal, né? Porque a gente fantástico, tão bem atendido. Quantos mil atendimentos já foi feito assim? Tem uma milhões, ideia? hein, Diniz? É muito, né? Milhões. Dentista, médico especialista. Tudo. Que coisa linda. Ali Hoje tem o Secov Med em Maringá. Maringá e Londrina. Curitiba, Maringá e Londrina. Que espetáculo, hein? Espetáculo. São mais de 20 mil usuários, né? Então, assim, um negócio legal. É uma coisa que você começa a relembrar tudo isso, né, cara? Você vai ficando já no 65, né? Assim, você já começa a falar, poxa vida, né? A gente saudou. Então, esse foi o primeiro motivo do livro. Mas tem o segundo motivo. Porque nós passamos, certo? Eu costumo dizer que... Não deveria, né? Não deveria. Mas nós passamos e cai no esquecimento a tua história. E eu quis preservar a minha caminhada, né? Coisa boa e coisa ruim, neste livro, também pensando na minha próxima geração, que são os meus netos. Né? Então, eles... Que estão aí, né? Estão aí, já tenho 4 netos, né, Denise? E a Lorane está me devendo 2, não, 6 netos. E aí sim a gente vai poder, eu vou ter o privilégio de dar esse livro para eles e amanhã, quando eles tiverem uma idade mais... que entender melhor, eles poderem ler e falar, poxa vida, essa aqui é a história do meu avô. Uma coisa que eu queria te falar, eu tive a oportunidade de ler os originais, né? Sim. Aliás, acompanhando o projeto desde o momento que você falou que queria escrever esse livro. Com certeza não é só para os seus netos. Aí é um depoimento meu. Vai ser um livro muito importante para muitas pessoas, né? Eles vão ter contato com alguém que transformou a sua vida completamente, né, Edmar? Sim. Eu fico imaginando, qual foi o seu sentimento quando chegou aqui em Maringá, um garoto de 15 anos, você não conhecia ninguém aqui, você chegou sem saber para onde que você ia. Como é que foi isso aí? Foi o momento mais difícil da sua vida? Diniz, foi um dos momentos mais difíceis. A gente tivemos muita luta, você sabe que nós aqui no Brasil, tanto na área empresarial como na área política, então há momentos muito difíceis, de muita turbulência, né? Mas aquele momento, ele tem assim um tempero diferente, né? Porque eu não tinha dinheiro, entendeu? Eu não tinha nada, não tinha nada. Eu cheguei em Maringá com o nome do José Jorge, que tinha trabalhado lá em Itapejara, no escritório que eu acabei trabalhando, né? Eu saí de uma cidade pequena, vim lá, você sabe, trabalhando de boia fria, sorveteiro, engraxate, vendia sorvete no campo. Mas chegou a ser auxiliar de escritório, né? Eu fui office boy do escritório. Isso, mas depois, aí você aí tomou conta do escritório. Escriturário, lá em Itapejara. Viu, a história é bonita. É. Tem até a história de uma máquina que cai, né? Mas sim, isso aí o pessoal tem que ler. Tem que ler o livro. A Máquina Quebrada. Tem um capítulo aqui que chama Máquina Quebrada. Né? E aí, quando eu cheguei aqui, cara, é o seguinte, eu tive que... falei, agora? Eu vim. E aí? Teve que decidir. Né? Encontrei esse meu amigo e eu fui para a casa dele. Ele falou, não, vamos lá para casa, tal, você dorme lá e tal, porque eu não tinha onde ficar. E foi bem em 75, naquela grande geada. Nossa, grande geada. E aí, rapaz, isso... Quando chegou na segunda-feira de manhã, o Zé Jorge saiu para trabalhar e eu perguntei para ele como é que eu faria para arrumar um emprego. Não tinha a menor ideia. Ele falou, não, você pega o jornal, tem o classificado. Naquela época, né? Bons tempos, hein? Bons tempos. Não era o celular, né? E ele saiu, rapaz, e o pai dele me chamou e falou, ó, é o seguinte, você não pode ficar aqui não. Aqui já tem muita boca para comer e você não pode ficar aqui, você tem que sair daqui. Rapaz, aquilo foi um choque de realidade. Né? Eu lembro que eu saí dali, rapaz, vinha a pé, ele morava aqui na região aqui da universidade, cruzei aquela época, a gente pulava a linha de trem, né? Para cortar caminho, né? E falei, e agora, o que eu vou fazer, né, cara? Aí eu peguei o classificado, fui 3 entrevistas para trabalhar de office boy, entendeu?
E fui chamado nos 3, até porque eu já tinha uma experiência lá do escritório lá de Itapejara, mas eu não tinha carteira assinada, nada. E aí como é que faz? Aí eu fui num pensionato que tinha ali do lado na Comel, na Avenida Santos Dumont, na rua Santos Dumont, né? E conversei com as pessoas, ela falou, olha, não tem problema, aqui o senhor aluga uma cama, o valor era meio salário mínimo. Uma cama. Uma cama. O senhor pode... ou o senhor tem um quarto sozinho, mas daí era o dobro do preço. Eu falei, não, pode ser uma cama mesmo, né? E eu lembro que eu aluguei uma cama e falei para a senhora assim, falei, olha, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar. Ela falou, não, mas aqui o pagamento é adiantado. Daí eu expliquei a situação para ela e ela entendeu e falou, não, vamos fazer o seguinte, você mostra que você arrumou um emprego, que você está trabalhando e tal, e a gente vai abrir aqui uma exceção e tal. Falei, bom, olha, eu preciso arrumar um lugar para comprar uma marmita. Daí ela me indicou um local. Aí fui lá, coincidentemente, era metade do salário mínimo, na época, uma marmita por dia. E eu falei, não, beleza. Aí eu comia metade no almoço e quando não azedava, eu comia metade na janta. Então, esse foi o meu início aqui em Maringá. Mas aí a história toda, né? Eu vou dar spoiler do livro, não, tá tudo no livro. Sim, né? tá tudo Porque lá. aí conta como é que foi. Mas você conseguiu um emprego? Aí eu consegui um emprego, não. Já naquela semana mesmo comecei a trabalhar, já fui para lá. Aí daí Deus coloca alguns anjos na vida da gente. Né? E esses estão todos descritos no livro, né? Descritos no livro. Muito legal, muito bom. Edmar, falamos desse começo tão complicado, tão desafiador, tão difícil, né? Acredito que não são muitas as pessoas que passaram por um começo tão complicado, né? Porque às vezes quem tem uma família estruturada, o papai e a mamãe ajudam bastante até um bom tempo, né? E, enfim, não é todo mundo que tem esse desafio que você teve. Agora, olhando assim na sua vida, o que foi mais marcante na sua vida? Porque você teve também experiência da política, né? E antes de me falar do que foi mais marcante, como foi essa coisa de ir para a política? Por quê? Elis, eu tive uma segunda decisão importante, que foi meu encontro com Jesus. Também está no livro. Também está no livro. Isso foi em 88. 88. E aí a minha vida mudou. Né? Tive um novo rumo. Então a gente começou a ter uma outra visão. Então as coisas foram sendo transformadas, né, pelo poder de Jesus. E eu sempre tive um sonho de servir a sociedade de uma forma mais ampla. Eu participei de vários Você já projetos fazia sociais. isso, né? Já fazia, né, já tinha sido presidente do Secov Paraná, tinha implantado o Secov Med, tinha participado de várias entidades, a Fundação Isis Bruder, Creche Votita, vários projetos. Mas eu sempre entendi que é através da política que você pode ter uma ação concreta para melhorar a vida das pessoas e o próprio país. Né? No primeiro momento, meu sonho era ser prefeito de Maringá. Tanto é que eu fui vereador em 2000, 2002 eu fui candidato a deputado estadual, faltaram 2.000 votos para me eleger, fiz 17.600 votos na época, e 2004 fui candidato a prefeito, que você participou da campanha. Né? Tivemos uma campanha bonita. Linda. Né? Foi uma campanha que eu saí de 1,4% de intenção de voto, chegamos a quase 15% e quase que fomos para o segundo turno. Né? Depois participamos. E depois teve uma participação fundamental no segundo turno, né? No segundo turno, a favor do Silvio, ele acabou se elegendo prefeito. Né? E aí, então, eu fiquei um período fora e em 2010 eu voltei a me candidatar a deputado federal e daí eu fui eleito deputado federal por 2 mandatos. Então, eu vejo que eu consegui dar a minha contribuição, né, dentro do Congresso, entender um pouco melhor o que é o Brasil, o que é o país, né, como que as coisas funcionam. Pela minha formação de economista, ajudou muito no trabalho em Brasília, principalmente nas comissões técnicas, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Constituição e Justiça. No segundo ano, já fui presidente de uma comissão permanente, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Né?
Então, fui vice-líder do meu partido. Então, assim, nós tivemos uma atuação muito forte dentro do Congresso. Então, valeu a pena. Né? Foi um momento turbulento, porque a Dilma era presidente. Você participou daquela votação, né? Então, foi assim, anos turbulentos. Mas foi uma experiência grande que valeu a pena. Né? Eu sempre falo para as pessoas. Existe um preconceito muito forte com relação à política, não só no Brasil, mas no mundo. É um certo descrédito da classe política. Mas, por bem ou por mal, não tem outro jeito. Nós temos que ter atuação e temos que participar. Então, sempre o meu conselho olha, você tem o desejo de contribuir? Participe, entre, vai lá, faz diferente, faz bem feito, não é isso? E a gente tem que fazer isso, é a nossa parte. Então, eu dei uma contribuição na vida pública e entendi que era o momento de sair fora, de ficar fora da política totalmente. Então, não Você pensa em voltar? Não tem a menor possibilidade. Essa é uma decisão tomada. Essa é uma decisão. É uma decisão tomada, né, já em 2018, né, quando eu não fui reeleito. Então, eu tomei uma decisão de sair da política. Tanto é que eu fui convidado pelo governador Ratinho para fazer parte da sua equipe, mas eu agradeci e disse que não iria, porque eu precisaria voltar para minhas empresas, passando por turbulência, isso tudo está na história aqui. Né? Bom, eu não vou entrar nos detalhes, mas você conta isso, né? Uhum. Edmar, aproveitando essa oportunidade tão rara de conversar contigo, uma pessoa que teve durante 8 anos dentro do Congresso Nacional, o que você pensa do nosso país aqui para frente? Também, momento turbulento não falta, né? Não. Nós estamos vivendo um momento muito. Aliás, no dia 12 de setembro, quando vai acontecer um pequeno lançamento do livro, vai ser o dia em que vai sair, possivelmente, né, previsto o resultado sobre o julgamento do Bolsonaro. Você foi colega do Bolsonaro, né? Fui colega do Bolsonaro. Ele sentava lá perto de você ou longe? Não, o Bolsonaro... Ele gostava de sentar na última fila? Mas o Bolsonaro veio para o PSC na época que eu estava no PSC, né? Uhum. Então ele participava nas reuniões ali da bancada do PSC, mas sinceramente eu não acreditava que ele pudesse se tornar presidente do Brasil. Né? Na época era improvável total, né? Era improvável. Ele era um deputado assim do baixo clero mesmo. Era. O Bolsonaro ficou lá 27 anos, né? 27 anos. Então, assim, nos debates, nas conversas, tal, eu falava, não é possível, né? Assim, entendia. Mas eu estava errado e ele foi presidente. Teve um sério problema que foi a pandemia, que eu acho que isso atrapalhou muito. Mas ele montou uma boa equipe e o Brasil avançou em algumas coisas muito interessantes. Você sabe que eu sou de centro-direita, né? Então eu tenho um viés mais para liberdade econômica, a gente trabalhou sempre nessa linha e acho que precisa mudar. O Brasil, ele precisa passar por uma mudança significativa nessa questão ideológica de como conduzir uma economia de um país capitalista. Tá certo? Então, se nós somos um país capitalista, o remédio para a economia tem que ser voltado para o sistema que nós temos. Correto? Então não dá. Então o Brasil ele tem que passar. Se não houver o enxugamento da máquina pública, porque o enxugamento da máquina pública ela traz a eficientização do serviço público. Porque o serviço público ele tem que existir, ele tem que ser prestado. Mas necessariamente ele tem que ser prestado pelo poder público em áreas que ele não é eficiente. Então, se você pegar, eu sempre olho, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Estados Unidos é um país que nós temos que espelhar, porque é um país democrático, é um país capitalista, tá certo? É um sistema de governo presidencialista, mas é um sistema de governo onde a máquina pública ela é enxuta. O prestador de serviço vem do privado. Então, você tem muitas áreas que hoje o governo está... Eu vou te dar um exemplo, cara.
maior absurdo que tem, talvez eu até vou ser questionado com relação a isso, mas, por exemplo, Correios. Correios, nós tivemos a oportunidade real de privatizar o Correio, dando bilhões por ano de prejuízo. Bilhões de anos de prejuízo. Como que pode o Correio dar prejuízo, Edmar? É algo, assim, chega incrível. São vários fatores, tá? Hoje as coisas... Má gestão, primeira coisa. Não, sim, né? Eu não sou eu que estou falando. Nós tivemos um problema sério, por exemplo, de desvio de recurso do Fundo de Previdência, do próprio Correio, né? Então, assim... Edmar, você falou que nós temos que caminhar para reduzir o tamanho do Estado e os gastos públicos, né? Nós estamos no contrário. Por exemplo, Maringá fomos de 15 para 23 vereadores. Aí o que foi vendido para a sociedade é que isso não aumentaria a despesa. Não, isso não existe. Quer dizer, poxa vida, não aumenta o percentual que a Câmara pode receber, isso é uma coisa. Mas dentro desse percentual a despesa aumentou e aumentou muito. Né? Mais 25 cargos. Eu, honestamente, é de perder um pouco a esperança. Não, nós não podemos perder a esperança, Diniz. Eu acho que a gente tem que ter. Mas é um ponto para refletir, né? Mas são assim, são coisas que vão na contramão, né? Por exemplo, o que está acontecendo lá no Congresso hoje, né? E se eu estivesse lá, votaria contra. Questão. Eu fiz uma pesquisa uma vez lá, muito interessante. 80%, aproximadamente, não vou cravar o número certinho aqui, porque eu não vou lembrar agora, mas mais ou menos 80% dos municípios brasileiros, a receita própria do município, ou seja, aquela que é do ISS, do IPTU ali e tal, não cobre o custo da Câmara. Ok? Não cobre o custo das câmaras municipais. Você entendeu? Então, a gente tinha lá um projeto de lei que eu dei e nós defendíamos, que é o seguinte: infelizmente, municípios com um determinado tamanho, a receita dele não paga nem o custo da Câmara. Então, não tem sentido, não você está entendendo? Eu concordo. Não tem sentido. São 5.570 municípios, sendo que tem aí município. Um número muito, muito grande de municípios com menos de 3 mil habitantes. E aí, até essa discussão aconteceu porque havia um projeto para criar municípios, principalmente na região norte e nordeste e tal, e a gente se posicionou ao contrário, e daí fizemos todos esses estudos, entendeu? Então, assim, Diniz, a coisa é complicada. Você vê, o Supremo decidiu que tem que haver uma redistribuição do número de deputado por estado. Sim. Certo? Deputado federal, e que em cascata tem outras coisas que interferem. Pois bem, aí a decisão deixou um vácuo. Então, em vez, olha, mas Santa Catarina, hipoteticamente, tem que ter mais um deputado. Então, em vez de tirar, hipoteticamente, do estado que tem mais e transferir para lá, não, está se criando mais cargo, né? Mais cargo. Mas parece que isso não vai passar, né? Não, eu espero que não. Não, eu também. Eu espero que não. Claro. Porque é o seguinte, o que o Supremo disse é o seguinte: olha, você tem que redistribuir. Claro. Tá certo? O teto já está aí, já é isso daí. Claro. Agora, se um estado perdeu população, ele tem que perder um deputado. Ele tem que redistribuir para quem ganhou, né? Isso. Porque o deputado federal, ele representa a população. Então tem que ser proporcional à população. O senador independente do número de habitantes. Representa o Estado. O Estado, ele representa o Estado. Então isso, assim, são coisas que a gente está colocando que é muito simples. Agora, no Executivo hoje, Diniz, praticamente quase 100% de toda a arrecadação vai para custeio da máquina pública com viés de déficit. É isso? Então, hoje, a população, você tem vários problemas, a gente vai ficar o dia inteiro falando de problema de coisa aqui. Não. Mas, assim, só para pontuar, eu estudei minuciosamente a questão da Previdência. Previdência. O cenário que está desenhado para a Previdência, se nós não tivermos uma mudança de rumo, certo? Vai chegar um ponto que o governo não terá como honrar os compromissos com os aposentados. O que chega a ser, você vai falar, um absurdo.
É um absurdo. Mas o déficit da Previdência, ele cresce exponencial por motivo muito simples. A população chamada idosa, acima de 60 anos, ela vem crescendo, a população está Muito. envelhecendo, tá certo? E a força de trabalho que contribui para a Previdência, ela está diminuindo. O índice de natalidade, ele está diminuindo. Hoje, o nosso índice de natalidade, ele é menor do que precisa para uma economia do tamanho do Brasil, correto? Se comparado com outros países. Então, a gente percebe o seguinte, se não houver uma mudança de rota, que é o enxugamento da máquina pública, isso tem que acontecer, cara. O custo é elevado e o serviço, ele chega a ser deficitário. Eu não gosto de generalizar, porque você tem alhos e bugalhos, tá certo? Mas, geralmente, a máquina pública, ela tem menos flexibilidade, correto? E a própria questão da estabilidade faz com que haja uma deficiência no sistema público. Então, a gente precisa mudar um monte de coisa, cara. Mas isso só muda através do quê? Essa é a pergunta. Como? Através da política. Mas e como que nós vamos conseguir? Oxigenando Porque o hoje, Congresso. por exemplo, mas e como nós vamos oxigenar, né? Isso é um desafio. É um desafio. Eu me preocupo muito. E aí eu não quero nem ir para o Congresso. Eu quero ficar, por exemplo, em Maringá. Não é possível que a gente tenha ainda gente nos poderes executivo e legislativo aumentando despesa. Não pode. Não pode. Isso é a contramão de qualquer coisa, né? E isso vai pesar para o nosso município. Será um, né, dos municípios que vão ter esse peso para frente com essa coisa. Cria um instituto aqui, aumenta cargo lá, não pode. Sabe? Isso aí é um momento de reduzir. Sim. E não de criar. Nós temos que ter essa visão. Eu não consigo entender, mas tudo bem, isso é uma outra conversa. Eu quero voltar para o livro quero voltar para a sua vida. Qual foi o grande momento da sua vida? Assim, a coisa mais importante? Como está no livro, tem o que é? Não sei, tantas coisas, né? Porque você tem muitas coisas. Até quando você falou do Secov Med, não sei nem, não lembro, mas você foi construído um prédio de 8 andares no Batel, em Curitiba. Isso é uma marca, né? E lá, desde a fundação até a cobertura daquele prédio lá, tá escrito lá, Edmar Arruda. Foi um projeto ambicioso, né? Assim, audacioso, melhor dizendo. São 9 pisos, né? Prédio lá, a sede. Lindo prédio. Mas nós fizemos em Maringá também, a sede aqui do Secov Med. Isso, hoje, Londrina também. E aí, bairrismo aqui de Maringá, construtora de Maringá, né? Tudo Maringá. Tudo Maringá. Então, diz assim, eu vejo que são 2 momentos assim que eu reputo de mais importante da minha vida. Confesso para você que foi quando eu vim para cá, né, na saída de Maringá, e foi o meu encontro com Jesus. Para mim, esse foi o momento... As duas coisas que marcaram a sua vida. Marcaram a minha vida. Claro que daí você tem a família, você tem o nascimento dos filhos, você tem uma experiência indescritível, que é o nascimento dos netos. Cara, é um negócio assim que não tem jeito de explicar. Você é um vovô coruja? Sou e... sabe por quê, Diniz? Uma vez eu estava viajando com meu filho, Leandro, né? E ele falou, pai, mas como é que foi assim o senhor, né? O nascimento dos netos, né? Falei, filho, a emoção de ter um neto é maior do que ter um filho. Ele, na hora, retrucou, falou, não, mas como assim, pai? Espera aí, mas... Opa! Como é que é esse negócio? Isso aí tem que ser comigo. Como é que é esse negócio? Aí eu falei para ele, não, filho, é o seguinte, quando você nasceu e o Fábio e a Lorena nasceram, foi uma alegria enorme, né? Um filho. Deus me abençoou ainda com uma filha e 2 filhos, né? Eu falei assim, beleza, mas acontece que na trajetória do filho pode acontecer muitas coisas. Inclusive você perdeu o filho. É verdade. Num acidente, numa fatalidade, você pode perder o filho. Não é isso? Pode. O mundo hoje, rapaz, você vê quantas pessoas que morrem sem nenhuma assim, explicação, por violência, por uma série de coisas, não vamos entrar aqui. Então eu falei para ele assim, olha,
poderia acontecer. Quando nasce o neto, a palavra de Deus diz o quê? Que a maior alegria é você ver os filhos dos teus filhos. Isso está na Bíblia, está escrito lá. Né? Tua aljava ficará cheia. Ok? Então, assim, eu vejo que nós, quando nasce o neto, você tem aquele sentimento assim, Deus me abençoou e eu cumpri o ciclo. Deus me abençoou e eu cumpri o ciclo. Eu pude ver os filhos dos meus filhos. Muito bom isso. Bom, essas coisas todas estão reveladas no livro. Eu tenho até foto lá, né? Foto Sim. linda dos netos, né? Lindo, lindo, lindo. Edmar, para comprar o livro. Nós estamos fazendo. Ele está chegando agora, né? Está chegando agora. Aqui em Maringá vai ter na Livraria Curitiba. Eles vão ter. A gente está colocando no ar um site do livro, já vai entrar essa semana, né? Então, a partir do dia 12... A Amazon também deve ter, né? A Amazon, nós estamos fechando o contrato com eles, vai estar na Amazon também. Então, assim, eu quero desafiar primeiro você a ler o livro. Né? Eu creio que você vai se surpreender com o livro, vai poder fazer uma reflexão e o meu desejo é de que você tome as decisões. Né? O poder da decisão é uma coisa assim fantástica, né? Porque nós temos que tomar decisão. Até tem uma parte do livro aqui, eu vou dar um spoilerzinho, que diz o seguinte: que as coisas que você faz, que você é obrigado a fazer, só evita a dor. As coisas que você faz, que você não é obrigado a fazer, te traz um ganho. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem um lixo na tua casa. Se você vai deixando aquele lixo lá, você mora num apartamento, você não tira o lixo, ele vai ter um cheiro ruim e você vai sofrer com isso. Claro. Então você tem que tirar o lixo. Então você é obrigado a tirar o lixo. Correto? Agora, você fazer uma caminhada 2 vezes por semana, você não é obrigado a fazer. Mas se você fizer, você vai ter um ganho na tua saúde. Claro. Se você fizer um curso de qualquer especialização, você vai ter um ganho. Se você fizer o check-up no médico todo ano, você vai evitar que você tenha uma complicação na tua saúde, não é isso? Sim. Então, assim, repetindo, as coisas que você é obrigado a fazer não te traz ganho, só evita dor. As coisas que você faz, que você não é obrigado a fazer, essa traz ganho. Espetacular. Tá? Então, assim, eu espero que esse livro realmente possa contribuir, né? E eu já até gravei isso, né? Se pelo menos um falar assim, poxa, olha, serviu para mim, mudei a minha maneira de pensar, né? Agora, a partir de agora, eu vou falar mais não do que sim, né? Então, assim, tudo preciso isso... aprender isso. Rapaz, isso é um negócio... Eu sou o cara do sim também, eu preciso melhorar. Mas eu sempre... Mas, viu, você já ganhou, então, Edmar. Que você já tem, que o livro influenciou. Tá aqui o cara. Obrigado. Parabéns. Realmente foi uma experiência maravilhosa ler o seu livro. Quero ler de novo agora. Sim, agora livro, né? Não, tá lindo, lindo. Olha, gente, tá espetacular esse livro. O poder da decisão. Suas decisões podem mudar o mundo. E é a tal coisa, para mudar o mundo tem que começar a mudar a gente, né? A primeira coisa. Com certeza. Então, tomara que isso ocorra. Desejo muito sucesso. Obrigado. A partir do dia 12, então, o livro vai ser lançado. É um evento pequeno, mas significativo para você, para as pessoas família, próximas, né? Mais próxima, né? Então fica aí o desafio para você comprar o nosso livro, ler o livro. Você vai poder encontrar no site do próprio livro, ou então na Livrarias Curitiba e, na sequência, no Amazon. Edmar, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. meu irmão. Muito grande conversar contigo. Prazer é meu, você é meu irmão. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a nossa conversa, mais esse episódio do Hoje Pode. Espero vocês nos próximos episódios.